Então, observem que só olhando assim, basicamente o que mudou para registros foi só o fato de eu trocar o nome de struct para union. Então, qual é a diferença, né, entre um registro e uma união? A união só armazena um de seus membros por vez. Aqui eu construí um registro chamado identificador. Aqui eu construí uma união chamada identificador com os mesmos membros, um CH, num e frac. E aí, qual é a diferença então? É que o registro armazena um char, um int e um double. Então veja o uso aqui do i. Ele armazena um char, um int e um double. Nesse caso aqui, a união está armazenando o quê? Ela armazena um char, ou um int, ou um double. Então essa é a diferença básica entre as duas. É que a união não guarda as 3 informações. Ela guarda uma dessas informações por vez. Os membros, eles compartilham a mesma posição de memória. E aí o tamanho, pessoal, dessa memória, na verdade, vai ser equivalente ao tamanho do maior. É o que eu estou dizendo aqui, ó, o tamanho do bloco é igual ao do maior membro. Tá? Então o bloco de memória que vai ser ocupado aqui, né, vejam que eu criei uma variável do tipo identificador. Esse identificador tendo sido definido por essa união aqui. Então esse ID vai ocupar uma memória. Essa memória, pessoal, ela vai ter, na verdade, não só um rótulo. Associado a ela vai ter 3 rótulos. CH vai estar fazendo referência a essa memória. Num vai estar associado também a essa memória. Frac vai estar associado também a essa mesma posição de memória. Então são 3 rótulos. Os 3 membros são 3 rótulos que estão associados à mesma posição de memória. O que isso significa? Isso significa que, primeiro, o tamanho dessa memória vai ser o tamanho do maior desses membros. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Um char ocupa 1 byte, um int ocupa 4 bytes e o double ocupa 8 bytes. Então isso significa que esse bloco aqui ele vai ocupar 8. Tá? Ele vai ocupar sempre o tamanho do maior membro. E o que vai acontecer com essa memória aqui? id.ch recebe A. Então, esse membro CH é um caractere. Eu posso guardar um caractere. Estou guardando, certo? Se eu der um cout de id.ch, o que eu vou ver? Eu vou ver o caractere A. É o que está guardado lá dentro. Agora, se eu fizer id.frac recebe 3.8, esse 3.8, pessoal, vai sobrescrever aquela mesma memória onde estava guardado o A. Então, agora, se eu fizer cout id.frac, eu vou ver 3.8. E aquele A que eu tinha? Eu perdi. Se eu tentar depois exibir id.ch para ver novamente aquele A, eu não vou ver o A. Eu vou ver o quê? Eu vou ver um lixo. Esse lixo pode até coincidir, uma sorte muito grande de ser o A. Mas normalmente não vai ser, porque o que aconteceu? Os bits dessa memória aqui, eles foram sobrescritos para representar o número 3.8. O CH, que é um caractere, ele ocupa apenas 1 byte. Então, quando eu mandar exibir id.ch, o computador vai lá nessa memória. Essa memória tem 8 bytes. Ele vai lá no primeiro byte, que é onde vai ficar guardado o meu caractere, e ele vai pegar os bits que estão lá e vai interpretar como um caractere. Só que esses bits já foram sobrescritos para representar um pedaço do ponto flutuante. Então, não vai ser mais o A, vai ser um lixo qualquer. Tá? Então, você nunca deve usar dessa forma, ou seja, depois que você guarda um valor novo, só aquele valor é válido. O que tinha antes, perdeu-se. É assim que você deve trabalhar com a união. Bom, mas eu acho que vocês devem estar curiosos para saber como é que a união é usada. Então a união, pessoal, ela é usada para economizar memória. Em que situações? Quando um item pode usar 2 ou mais formatos, mas nunca ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o número serial de um software. Vocês que compram softwares, né, originais por aí, né, vocês devem saber que quando você compra o software, vem com um número serial. E esse número serial, às vezes, ele é um conjunto de letras. Às vezes, ele é um número, né? Então, o número serial de um software pode ser uma chave inteira ou ele pode ser um código de caracteres. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia criar uma união reg key, ou seja, uma chave de registro, para dizer que uma reg key ele é ou uma chave inteira, composta por números inteiros, ou ele é um código de, digamos, 10 caracteres. Como eu sei que eu nunca vou usar as duas formas ao mesmo tempo, né? Porque eu posso até fazer o seguinte, quando é que pode surgir
essa necessidade. Sei lá, em uma versão 1.0 do meu software, eu comecei a usar números. Aí depois eu desisti e eu comecei a usar código de letras. E aí, dependendo da versão que você tenha, a chave vai ser uma ou outra, mas nunca vai ser as duas coisas. Então, é uma situação perfeita para usar uma união. E aí eu poderia, em algum momento, dizer, olha, o que é o meu software? O meu software ele tem um nome, ele tem um preço, ele tem um número serial que é do tipo regkey. Então veja que aqui eu vou economizar memória, né? Porque eu nunca vou guardar as duas coisas. Aí, observem que tem um detalhe. Essa economia, ela normalmente, pessoal, ela sempre vai vir com um gastozinho a mais. Por quê? Como eu tenho aqui duas opções para esse número serial, e vejam que eu tenho que saber qual delas eu utilizei. Então, no momento em que eu guardar um software, aqui o número de registro de um software, eu vou ter que saber, qual foi o número que foi utilizado aqui? Foi a chave inteira ou foi o código de caracteres? Porque se eu não souber e eu mandar exibir o errado, né, a gente já viu que vai sair um lixo. Então, eu vou aqui guardar um booleano tipo RG, tipo de regkey, para eu indicar, por exemplo, true representaria que é uma chave, false representaria que é um código. Então, eu vou ter que sempre armazenar um valor a mais para distinguir qual desses campos eu usei. Então aqui, ó, eu construí um meu exemplozinho chamado regkey, onde eu estou definindo a união, né? Então vejam mais uma vez a união, assim como o registro, a gente define ou em um arquivo .h, ou a gente coloca ele aqui como global, certo? A definição. E aí aqui dentro eu vou criar variáveis desse tipo aqui, regkey, né? Então eu estou perguntando qual o seu tipo de senha. Então vejam que eu tenho que perguntar ao usuário, né? O que é que ele vai digitar, porque eu tenho que saber onde é que eu vou guardar, né? Aí eu estou dizendo aqui, vejam aqui, vocês conseguem interpretar isso? Ó? Qual é o seu tipo de senha? Pula linha, né? Com /n. Aí isso aqui vai estar na próxima linha. 1, chave, pula linha. 2, código, pula linha, opção. Então eu vou estar perguntando para o usuário digitar 1 ou 2. Aí eu vou ler aqui numa variável chamada tipo, qual foi a que ele escolheu, A1 ou A2. Aí eu crio aqui a minha senha do tipo regkey e aí eu tenho que testar. Se o que ele pediu, se o que ele vai digitar é tipo 1, eu vou perguntar, então digita a sua chave e eu vou guardar, né, vou ler CIN e eu vou guardar em senha.chave, né, vou guardar aqui no campo chave da senha. Se não, eu vou ler senha.código e vou guardar aqui nesse outro campo. Tá? Então eu tenho que guardar no campo correto. E eu tenho que guardar, vejam que aqui eu não estou, nesse programinha aqui, que é um programinha, né, só para exemplificar, eu não estou guardando esse tipo aqui. Mas, se eu quiser algum dia recuperar essa senha que foi guardada, eu tenho que guardar se ele digitou o tipo 1 ou o tipo 2, certo? Eu tenho que saber qual foi o tipo. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.